Bom, a gente já está transmitindo aqui. É, essa transmissão está sendo feita pelo YouTube também, no nosso canal, e ela vai ficar disponível. A gente vai enviar o link dessa apresentação também para todos os associados. Então, quem não conseguir assistir hoje, né, a gente sabe que de tarde sempre é um pouco complicado, em termos de horário e tudo, né? Mas, enfim, vamos ver o que a gente consegue aqui nessa 1 hora apresentar. A gente está aqui com a ETC, né, com o Torreão, o Carlos Alberto e o Rodolfo. Eles vão apresentar um pouco, são os nossos novos parceiros aí da NR, e eles vão explicar um pouco, né, o serviço que eles fazem de recuperação tributária, como que pode ser feito, enfim, que muitas vezes os restaurantes acabam pagando mais tributos do que eles deveriam, e, enfim, existe aí toda uma tecnologia e uma expertise da parte deles para que a gente possa recuperar isso. Então, não vou tomar muito tempo, mas eu vou passar a palavra para eles. Vamos tentar também colocar um período para perguntas, que eu acho que é interessante. E aí, para também em termos institucionais, para vocês saberem, nós temos, né, essa parceria com a ETC, com todo associado da NR, ele tem direito a esse serviço. Eles fazem essa pesquisa para os nossos associados, para saber se vocês têm direito a tributos, a ter essa recuperação. Então, todo associado tem isso garantido, tá? E aí eles vão falar isso aqui um pouquinho durante a apresentação, tá bom? Obrigada, então, pessoal, obrigada a todos. Eu passo a palavra para vocês. Obrigado, boa tarde. Agradecer o convite formulado pelo senhor Fernando Blauer, que é o secretário executivo da NR, agradecer a NR, agradecer muito a participação, o incentivo da Daniela Ramires, e nosso contato inicial foi exatamente, obrigado à presença de vocês aí que estão nos vendo, nos ouvindo. Nosso primeiro contato foi: vocês têm algo que possa ajudar o setor de bares e restaurantes? Todos os setores estão sentindo muito os impactos dessa pandemia, e particularmente o setor de bares e restaurantes. Falei, olha, que nós podemos ajudá-los a reforçar o fluxo de caixa. E nós podemos fazer esse reforço de fluxo de caixa independente de qualquer discussão jurídica, né? Não se trata de discussão jurídica aqui, mas simplesmente analisar a observância da legislação tributária, coisa que o próprio fisco já concorda, e observar se todos os passos foram seguidos. Então, nosso foco aqui é recuperação de créditos de ICMS, de PIS e da COFINS. Nós vamos tratar aqui de empresas do Simples, de lucro presumido e também de lucro real. As 3 formas de apuração, do tamanho de empresa, média, pequena, média e grande empresa, né? Quando se trata de redes. O limite do Simples, tem alguma curiosidade no Simples, porque ele tem um sublimite. Com a mudança da legislação, na Lei Complementar 155, os estados não aceitaram. Então, a partir de 3.600.000, a empresa tem que pagar o ICMS separado. Então, até 4.800.000 a receita acumulada nos últimos 12 meses, ele pode permanecer no Simples, mas já a partir de 3.600.000 ele tem que apurar o ICMS separado. Aí, nesse aspecto, quando ele passa de 3.600.000, a forma de apuração vai ser idêntica à forma de apuração da empresa do presumido e do lucro real. Ele vai para o modelo normal do ICMS ou vai para o regime especial. O Estado de São Paulo tem um regime especial de apuração de ICMS destinado a bares e restaurantes. Aqui no Rio de Janeiro também há um regime especial, que é alternativo para bares e restaurantes. Então, nós vamos tratar desses aspectos e também da questão do PIS/COFINS. O PIS/COFINS tem uma particularidade neste segmento de negócios. O PIS/COFINS tem incidência concentrada para bebidas frias. Então, bar e restaurante que venda cerveja, chopp, refrigerante, água mineral, esses produtos têm incidência monofásica, ou seja, ele é cobrado no início da cadeia produtiva. E, portanto, lá no comércio, na ponta, você não precisa mais efetuar o recolhimento de PIS/COFINS na venda de bebidas frias. Então, todo aquele bar e restaurante que tem no seu mix de vendas bebidas frias, ele deve observar se foram excluídas essas parcelas decorrentes da venda de bebidas frias, porque tem incidência monofásica. E a gente observa, já fizemos isso em vários bares e restaurantes, a gente observa que, às vezes, a empresa ela não consegue fazer o detalhamento das suas receitas e manda a informação
fechada para o contador, e o contador ele calcula o valor a pagar do simples ou do lucro presumido e não exclui essas parcelas, ou seja, o que resulta em pagamento indevido é o indébito tributário. Ele está pagando a mais esse tributo que não deveria, esses dois tributos, o PIS e a COFINS. E isso é possível recuperar. Em relação ao ICMS, embora tenha suas especificidades, o Torrião depois vai tratar com mais detalhes sobre a questão do ICMS, quando tem substituição tributária, vem na nota. Então, normalmente, o contador sabe que tem substituição tributária, tanto bebida quente quanto bebida fria. Mas a incidência monofásica não vem na nota. É preciso entender qual é a classificação fiscal do produto, identificar o produto para saber se tem ou não. E também tem algumas especificidades do ICMS no segmento de bares e restaurantes, que a gente vai abordar um pouco adiante. Eu vou exibir aqui uma apresentação inicial do Simples, depois eu passo a palavra ao Torrião para que ele fale do lucro presumido. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Está nítida para vocês? Estão me ouvindo bem? Está nítida? Então, o nosso foco aqui é recuperação de ICMS, PIS e COFINS, tratando inicialmente das empresas do Simples, depois nós vamos passar para empresas do lucro presumido também, do lucro real. Vocês fiquem à vontade, ligar o microfone, falar ou mandar no chat algum questionamento que vocês tenham, alguma dúvida que vocês tenham, coloquem no chat e sempre que possível a gente vai lá, analisa e responde para vocês. Bom, o Simples Nacional, a lei do Simples, a mais recente dela é a Lei Complementar 155, ele diz que a empresa deverá segregar as receitas, né? Ela deve segregar as receitas daqueles produtos que estão sujeitos à substituição tributária do ICMS, porque é pago no início da cadeia produtiva, e, portanto, lá no comércio, lá no varejo, você não precisa pagar ICMS daqueles produtos sujeitos à substituição tributária, e também deve segregar a tributação concentrada, ou também chamada tributação monofásica do PIS/COFINS. Então, as bebidas frias, elas têm incidência monofásica. Substituição tributária é um rol maior de mercadorias. Depois a gente mostra aqui, só para evidenciar, quais são os produtos sujeitos à substituição tributária e quais são aqueles que têm incidência monofásica de PIS/COFINS, que devem ser segregados no cálculo do Simples Nacional. Aqui é um exemplo numérico de uma empresa que estava com uma receita bruta informada no mês de R$ 396.417. Ela tinha produtos sem substituição tributária e sem incidência monofásica, R$ 141 mil. Ou seja, do total da receita dele, 35% era tributação normal. Então, ele calculou lá no Simples Nacional as parcelas do valor devido, né? A parcela do IRPJ, PIS, COFINS, ICMS. Vou enfatizar aqui o que está em azul, que é o que nos interessa aqui mais de per si. COFINS, PIS e ICMS, porque aqui tem tributação normal, tributação 35% apenas da receita dele é tributação normal. E 65%, ou seja, dos 396 mil, 255 mil, que corresponde a 65% do total do mês, tem substituição tributária e tributação monofásica. O que aconteceu no cálculo que essa empresa fez? Ela calculou PIS, COFINS e o ICMS está zero. O que aconteceu? No cálculo do ICMS, ele excluiu que tinha substituição tributária, porque se tem substituição tributária você não vai pagar novamente, mas ele não excluiu o que tinha incidência monofásica. Então, ele pagou indevidamente aqui R$ 8.155 mais R$ 1.768, ou seja, quase R$ 10 mil por mês pago a mais, pago indevidamente. Então, esses valores desses tributos é possível a recuperação. E se também tivesse pagamento ICMS indevido, era possível, né, você recuperar esse ICMS. No caso, ele calculou adequadamente o ICMS, mas não observou a incidência monofásica no PIS e COFINS. O que aconteceu é que o total de 28 mil mais o total de 21 mil, ele pagou o total de 40.695, quando ele poderia ter excluído aqui a parcela de quase 10 mil reais, né? Pagaria 40 mil e mais alguma coisa, mil pagou não, a mais. Rodolfo, é 50 mil, Rodolfo.
é 50.695. Não? Seria menor se ele tivesse excluído a parcela de PIS/COFINS, que não foi excluída, né? Não observou que tinha incidência monofásica. Então, exemplo numérico aqui, nós temos vários exemplos numéricos de bares e restaurantes que nós ajudamos a reconstruir seu fluxo de caixa no momento desse difícil e pedindo a restituição ou a compensação. Não? O que se dá onde que se informa isso? É aqui no PGDAS, é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação. Normalmente o contador manda esse documentozinho aqui, o DAS, é o documento de arrecadação do Simples, dizendo, olha, está aqui o teu DAS para você pagar. Mas aquele número saiu daqui, de um programa gerador, que é uma planilhazinha. Você pode, como empresário, pedir, me manda, por gentileza, o PGDAS também, junto com o DAS, o documento de arrecadação, me manda a memória de cálculo que está aqui no PGDAS. Isso tem um caráter declaratório, é aqui que você vai declarar o que deve. Aí é uma confissão de dívida. É possível retificar? Sim. Eu declarei equivocadamente. Vou retificar o PGDAS. Então, se ele não excluiu a parcela de bebidas frias, que tem incidência monofásica de PIS/COFINS, por exemplo, nós vamos retificar o PGDAS e excluir essas parcelas. E aí vai recalcular o valor do Simples Nacional e vai ficar claro que ele pagou indevidamente essas parcelas. E vai pedir a restituição ou a compensação. Então, pagando indevidamente, ele faz jus à restituição. Isso no próprio sisteminha lá do Simples Nacional. Mas restituição é demorada? Não. A experiência tem nos demonstrado, você pode pedir isso em espécie. Eu quero de volta o dinheiro. Eu não tenho débito tributário, não tem problema. Você pede, em média, 4 meses a empresa tem recebido esse dinheiro na sua conta corrente. Em média é isso. 4, 5, no máximo 6 meses. A maioria tem sido entre 3 e 6 meses, a empresa já começa a receber aquele valor pago a maior. O que o sistema verifica é o seguinte, foi refeito o DAS, foi refeito o PGDAS, foi refeito o PGDAS. Ele fez o demonstrativo lá de compensação, de restituição, sim, ou de compensação, sim. Ele faz a verificação e restitui o valor pago a maior. Ou compensação. Essa compensação poderá ser solicitada pelo próprio cliente ou é de ofício. Às vezes, fala, olha, eu quero compensar. Você só pode compensar com o próprio ente federativo. Ou seja, se é PIS/COFINS, são com os tributos devidos à Receita Federal. Se é ICMS, com o tributo devido ao Estado, né? Do mesmo ente federativo. E isso você consegue fazer no próprio sistema do Simples Nacional. Ou você pedindo a restituição, e se houver algum débito, o fisco fará essa compensação de ofício, porque você pediu restituição, mas você tem algum débito do Simples Nacional. Então, ele vai fazer essa de ofício. Então, essas duas modalidades, restituição ou compensação, quando se paga a maior. Então, só para enfatizar aqui, bebida fria, a tributação é monofásica. Tá? Então, quais são as bebidas frias? Chopp, cerveja, refrigerante e águas. Né? São essas, basicamente, as bebidas frias. Só para evidenciar para vocês aqui, demonstrar para vocês quais são, né? As bebidas frias estão sujeitas à incidência monofásica e também estão sujeitas ao regime de substituição tributária. No regime de substituição tributária, é um leque maior de mercadoria sujeita à substituição tributária. Nós listamos aqui quais os produtos que estão sujeitos à substituição tributária e colocando aqui o código SEST. Esse código SEST é o Código Estadual de Substituição Tributária. Então, todo produto que está sujeito à substituição tributária tem esse código, que ele segue a partir da classificação fiscal do produto. E é mais ampla essa listagem, né? Tem mais produtos aqui. Então, nós colocamos aqui apenas para evidenciar para vocês as bebidas frias, as bebidas quentes, né? Todas as bebidas quentes aqui têm substituição tributária e, portanto, ela pode ser excluída da base de cálculo da apuração do Simples Nacional. Então, como nós temos um tempo relativamente curto, nós colocamos assim foco nosso nos pontos principais dos problemas que nós identificamos nas empresas do Simples. Em seguida, eu vou passar a palavra aqui para o companheiro Torrião, que ele vai começar a explicitar melhor para vocês mais detalhes aqui do lucro presumido, sempre chamando a atenção de vocês. Fiquem à vontade
para perguntar via chat ou ligar o microfone e perguntar. Fiquem à vontade, estamos aqui para esclarecer dúvida de vocês, né, para mostrar para vocês que é possível, né, recuperar créditos, e isto basta analisar, no caso do Simples, basta analisar o PGDAS, o Programa Gerador do DAS, que vai gerar o documento de arrecadação. É uma folhinha de papel, olhando aquilo ali já dá para verificar. Não, você solicitando ao contador 1 ou 2 meses, pode nos mandar, ou por intermédio da Daniela. Daniela, olha, eu queria que analisasse. Dali já temos um bom indicador se você vai ter imposto a recuperar, não. Se for do lucro presumido, é a base de cálculo, né? Exatamente. A retificação do PJDAS limita-se aos últimos 60 meses, né? Os últimos 60 meses. Boa tarde. Torreão, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Então, agora eu vou compartilhar para vocês os slides que diz respeito à empresa lucro presumido. Você já terminou o seu share? Não terminou? Então, trocou a tela aí? Sim. Então, maximiza ela aí embaixo. Você pode maximizar a tela aí embaixo, se você quiser. Nós vamos falar agora sobre a recuperação no tocante às empresas que são lucro presumido e lucro real. Como o Rodolfo enfatizou, para efeito de ICMS, lucro presumido e lucro real têm o mesmo regime para o ICMS. A diferença é que ou pode ser regime normal ou regime especial. Mas já no PIS e COFINS, lucro real tem uma apuração que a gente chama de não cumulativa e o presumido a lucro cumulativo. Então, aqui, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: quando se fala da alimentação, e se você tem um regime especial para alimentação, você tem que classificar a sua mercadoria como alimentação preparada. E, para tal, a NCM da alimentação preparada é 21069090, que é o código usado para identificar as vendas de alimentação em restaurante conforme a regra de classificação. Então, tudo que é alimento, você tem que vender porque esse código, que é o chamado código NCM, ele não vai na nota de comprovante de faturamento, que é o DANF, mas ele consta do XML da nota. Então, você é obrigado a botar um XML. No XML, você é obrigado a botar essa informação que corresponde à classificação do produto. Em se tratando de alimentação, é 21069090. Agora, nós vamos falar sobre o regime normal de tributação do ICMS. Porque no ICMS, ou você recolhe pelo regime normal, ou vai recolher pelo regime especial. No regime normal, ele incide sobre o fornecimento de alimentação, bebida e outra mercadoria nas operações praticadas pelos restaurantes. A base de cálculo é o quê? É o preço, é o valor total da operação, compreendendo o fornecimento de mercadoria e a prestação de serviço. Enfatizando que a gorjeta se exclui da base de cálculo, mas ela tem regras específicas. Então, a gorjeta, para ser, tem que botar na nota fiscal, tem que dizer que é obrigatório o pagamento, entendeu? Para poder que ela seja excluída da base de cálculo do ICMS normal. A alíquota da alimentação é 12%. Agora, aqui a gente chama a atenção que, recentemente, o governo do Estado majorou essa alíquota para 13,3%. Mas houve uma reclamação por parte das entidades e o governo ele revogou esse decreto. Então, essa alíquota de 3,13% ela foi revogada pelo decreto 65.470 de 2021. Que se não houvesse essa pressão, em vez de 12%, São Paulo iria cobrar 13,3% em função do serviço de alimentação. E aqui diz que a alimentação, os 12% independe do local. Por que a gente vai dizer isso? Porque a gente vai mostrar para vocês que tem uma solução de consulta do Fisco da Fazenda de São Paulo que diz que o delivery, a tributação é 12% e não regime especial. Por isso aqui que ele enfatiza que a aplicação de 12% independe do local onde ocorrerá o seu consumo. E o regime normal também é chamado de regime periódico de apuração, que ele apura os débitos pelas saídas, pelas vendas e os créditos pelas compras.
Ele vai ver o que comprou, que dá direito a crédito, e vai fazer o cotejo de débito e crédito, vai recolher a diferença. Se tiver o crédito maior que o débito, seria o saldo credor no período que ele compensa isso com os períodos seguintes. Agora, é importante que, se você estiver no regime normal, você fazer um levantamento sistemático desses créditos para fim de otimizar e reduzir o montante legal do imposto. Por quê? Você tem um montante do débito, você diminui do crédito. Então, quanto maior o crédito, menor é o valor a recolher. Então, você tem que saber exatamente quais os produtos que vão dar direito a crédito para vocês. Mais adiante, a gente vai mostrar para vocês quais são esses produtos. E vamos falar agora do regime especial, especificamente do Estado de São Paulo, que é o Decreto 51.597. Aqui já tem novidade. Até 14 de 1 de 2021, a aplicação do percentual era de 3,% sobre a tua receita. A partir de 15 de 1 de janeiro, passou a ser, na realidade, 3,69%. E isto não foi revogado. Esse aumento do percentual do regime especial foi dado pelo Decreto 65.254 de 2020. Então, quem hoje está no regime especial no Estado de São Paulo, a alíquota em cima da receita não é mais de 3,2%, de 3,69%. Você vai aplicar isso em cima da tua receita de venda de alimentação, excluindo o quê? As bebidas que nós vamos mostrar para vocês. Então, já tem uma novidade. Hoje está se tributando com 3,69%. Caberia aí às entidades fazer pressão para que o Estado, da mesma maneira que ele revogou o aumento da alíquota do ICMS de 12 para 3, também voltar ao patamar de 3,2% para os restaurantes, ainda mais nesse momento de crise. E esse regime especial, ele não se aplica, por exemplo, venda de alimentação e loja de conveniência de posto de gasolina. Não pode recolher pelo regime especial, e sim pela alíquota de 12%. E venda de alimentação fora do estabelecimento, que é o chamado delivery, não é regime especial. Isso está dito nessa resposta da consulta 19.849 de 2019. Ou seja, o serviço de delivery e a retirada dos alimentos no balcão do contribuinte não se enquadram no conceito de fornecimento de alimentação, sendo considerado como fato gerador a saída e não o consumo. Porque você tem dois fatos geradores para a alimentação, o consumo no local e a saída do estabelecimento. A saída ela é tributada normalmente pela alíquota de 12%. Isso é importante. Não sei se todo mundo está procedendo assim nessa época de pandemia, porque a maioria dos restaurantes só estão vendendo para fora. Está se chamando a atenção que, de acordo com a resolução de consulta do fisco estadual, ele diz que a alíquota é de 12%. E, no conceito da alimentação, se inclui o quê? As bebidas preparadas no local. A exemplo de sucos, chás, café, refrigerantes, chocolate, ou seja, se for preparada no local, ela entra no conceito de alimentação, que é chamada refeição completa. Então, nesse caso, essas bebidas vão pagar o quê? Os 3,2%. Agora, se for bebida que já vem envasada, essa tem atenção tributária, essa é excluída da apuração. Mas as que são preparadas no local, elas estão dentro do conceito de alimentação. Agora, as bebidas alcoólicas, elas não são consideradas refeição, ela não faz parte. Então, bebida alcoólica, ela, se você vender a bebida do jeito que ela veio, ela tem ação tributária. Se ela foi vendida como drink, a gente vai ver mais adiante que a tributação do drink é um outro tipo de tributação. E ainda dentro do regime especial, tem o aproveitamento de crédito sobre os insumos, os ingredientes, o material de embalagem que é utilizado para fornecer alimentação. Aí você aplica um percentual de 3,9%
sobre o valor das entradas das compras desses produtos. Quais são? Seja utilizada como ingrediente na preparação de alimentos, ou então utilizada como material de embalagem ou produto descartável no fornecimento de alimentação. E esse crédito aí é de 3,9% sobre os valores das aquisições. Então, isso é um benefício em que, além de recolher o imposto por uma alíquota menor, é dado o direito a se creditar sobre os insumos no percentual de 3,9% em cima do valor da entrada. O Rio de Janeiro, na realidade, tributa diferentemente. É 4% sobre a receita. Não incluída o quê? Não incluída as mercadorias sujeitas à ação tributária, que são as bebidas quentes e bebida fria. E também não se inclui no Rio de Janeiro as bebidas não alcoólicas. Mas lembrando que isso foi a partir desse decreto 46.680/19 que tirou a tributação, porque antes, com a edição do decreto 46.542, era tributada a 20%. Aí o sindicato dos bares e restaurantes fez pressão junto ao governo do Estado, ele voltou atrás e revogou essa tributação de 20%, passando a incluir no regime especial também o quê? As bebidas não alcoólicas, desde que ela não tenha ação tributária. Agora nós vamos tocar com respeito ao crédito. Isso só vale para São Paulo. Por quê? A operação de aquisição de ingredientes, normalmente, ele deveria ser adquirido sem aplicação da ST. É o que diz aqui o convênio. O regime de ST não se aplica às operações que destinem bens e mercadoria a estabelecimento industrial para emprego em processo de industrialização, como matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, desde que o estabelecimento não comercialize o mesmo bem ou mercadoria. Aí vem o Estado de São Paulo e diz que o preparo de alimentação é uma operação de industrialização na modalidade de transformação. Então, quem vender insumos, ingredientes para um bar e restaurante, não precisa destacar o ICMS-ST. Porque se você compra com esse ST, o teu custo é maior. Então, aí já tem uma própria solução de consulta que diz, o órgão consultivo do fisco entende que a operação de industrialização na modalidade de transformação se inclui o preparo e o fornecimento de alimentação em padaria, bares, restaurantes semelhantes. Sendo assim, as operações de aquisição de ingredientes que serão utilizados nesse processo estão excluídas da sujeição passiva à opção tributária, ou seja, você pode comprar sem opção tributária e o teu custo vai ser menor. E quais são as premissas? Você adquire para empregar como insumo e não pode revender essas mercadorias na mesma forma em que adquiriu. Essa que é a premissa para você ter esse benefício. Aqui nós temos a lista dos ingredientes sujeitos a ST. Tudo isso é uma mercadoria que normalmente você usa no preparo da alimentação. Então, se você comprar essas mercadorias, elas vierem com ST, você pode recuperar esse crédito. Agora, para não pagar, você comunica ao seu fornecedor, se for fabricante, eu vou utilizar no preparo de alimentação. Então, você não pode, não deve me cobrar o ICMS-ST. Também aqui são outros, tudo isso aqui são insumos utilizados pelo restaurante para preparar a sua alimentação. Lista de mercadoria de revenda sujeita. Aqui vai cair a mesma história lá do Simples. São mercadoria que tem instituição tributária, que são água mineral, cerveja, tudo isso aqui, bebida fria e bebida quente. Então, bebida fria e bebida quente, para efeito de ICMS, ela tem instituição tributária. O suco de bebida também, aquele industrializado, também tem instituição tributária. Se você vende água de coco envasada, qualquer bebida pronta que já vem envasada, todas elas têm instituição tributária. Exemplo dos néctar de fruta, as bebidas tipo Red Bull, tipo Gatorade, tudo isso aí tem ST.
Agora vamos falar nos drinks e coquetéis. Isso está sendo tratado pela resposta à consulta número 7623 de 2016, que diz: a manifestação do fisco sobre o preparo de drinks em bares e restaurantes, ele diz o seguinte: ela não pode ser considerada como instituição tributária e também não é regime especial. A bebida denominada drinks coquetéis não pode ser tributada pelo regime especial de 3,2%. E elas são fornecidas diretamente e passa por uma operação que a legislação diz que é transformação. Então, você vai saber se o drink é de cachaça, vai pagar a alíquota da cachaça. Se ele é de vodka, vai pagar da vodka. E, normalmente, esses produtos têm alíquota de 25%. Ou seja, a alíquota incidente sobre o drink não pode aplicar quem tem regime especial 3,2%. Tem que aplicar 25%. Aqui cabe uma observação sobre o quê? Sobre planejamento tributário. Se você vende o gin tônico e bota a dose de gin na mesa, entrega a água tônica para o cara, e se o freguês misturar, deixou de ser drink, que não foi a casa que preparou. Aí sim, o que vai acontecer? Você vai tributar a dose sem tributação, porque elas são tributárias, e vai cobrar pela água tônica. Isso é uma coisa muito importante, porque você estaria fazendo o quê? Não uma evasão, uma elisão. Porque se é misturado na mesa, não foi a casa que preparou. Isso poderá ouvir ou não na nota, mas é uma maneira de você tentar fugir um pouco dessa tributação de 25% na venda de drink. Porque o ingrediente que compõe o drink, ele tem instituição tributária, mas o drink que foi feito não tem instituição tributária, a alíquota dele seria de 25%. Então, aqui a gente faz um comparativo entre a bebida vendida à dose e o drink. A bebida vendida à dose, ela tem instituição tributária, mas ela não pode ser misturada com qualquer outra coisa, porque aí ela vira drink. Então, isso aqui é que tem que ficar bem sabido. Eu estou vendendo uma dose de vodka, eu estou vendendo uma dose de uísque. Agora, se eu vender uma dose de uísque misturado e fazendo um coquetel, deixou de ser uísque com instituição tributária, vai para a alíquota de 25%. O cafezinho, também em São Paulo, numa resposta à consulta, ele diz, quando você prepara o cafezinho naquelas máquinas, você não tem que tributar o cafezinho, porque ele está dizendo, a adição de café torrado e moído, descafeinado ou não, o achocolatado em pó, a água fervente ou leite para a obtenção do cafezinho e chocolate não é considerado processo de industrialização. Com isso, você estaria vendendo um produto com ST e que não tem efetivamente imposto, por quê? Já foi cobrado pelo vendedor. Porque nessa operação, o fisco entende que não resulta em novo produto. O procedimento do vendedor, nesse caso, ele tem que cobrar o ST, porque não vai ser ingrediente, e efetivamente, quem fez o cafezinho não vai tributar o cafezinho. Isso é muito importante, mas isso está dito pelo Estado de São Paulo, porque se você for procurar essa resposta à consulta 8.819 de 2016, emanada da Cefaz, é isso que eles estão dizendo. Estão dizendo que o cafezinho ele não pode ser tributado porque não se considera industrialização a mistura dele com água quente. Isso é muito importante. Aí é que a gente pode vislumbrar recuperação de crédito se o restaurante estiverem tributando até mesmo pelo regime especial o cafezinho. Porque a gente viu que no conceito de regime especial, você inclui suco, café, qualquer bebida que faz parte da alimentação. Nesse caso, o cafezinho, o chocolate, o cappuccino, eles não estariam incluídos no conceito de alimentação, porque ele foi preparado e ele já foi tributado na compra
para fazer o processo. E como esse processo não é uma nova industrialização, vale a sustituição tributária, então deixa de tributar na saída. É isso que está dizendo aqui no item 5. Tributação das mercadorias após o processo de preparação, sem tributação. Agora, para você efetivamente falar sobre recuperação de crédito no restaurante, você tem que identificar, primeiro, as mercadorias que você compra, se ela é de revenda, se ela é ingrediente ou se ela é embalagem, por causa do tratamento. Revenda vai te dar direito a crédito, ingrediente, embalagem também. E na hora de vender, você tem que identificar se a alimentação é preparada pela NCM específica, se a bebida foi preparada no local, tipo sucos naturais, cafezinho, etc. Se é bebida fria pronta para consumo, vai ter substituição tributária, vai ser monofásico. Se é bebida quente pronta para consumo, que aí vai ser tributação normal do PIS e COFINS e substituição tributária do ICMS. E se é coquetéis e drink, ou então mercadoria de revenda, tipo drops, isqueiro, ou então outras mercadorias e também a gorjeta. Se você não padronizar isso, não colocar isso dentro da tua tabela de mercadoria, na hora de você calcular os tributos, você vai ter problema. Então, preciso que se faça essa operação dentro do cadastro de mercadoria. E a gente passa aqui rapidamente dizendo, quem tem direito a crédito? Regime comum, mercadoria de revenda, ingrediente e embalagem. Regime especial, São Paulo. Ingrediente com ST, 3,9% sobre o valor da mercadoria. E mercadoria de revenda sem ST. Regras de direito a crédito do Simples Nacional. Não há direito a crédito. Geração de débito, lucro presumido, regime comum. 12% para quê? Para a alimentação preparada. Ou então o quê? Bebida pronta, bebida preparada no local. Aí você vem aqui, regime próprio, que são as mercadorias de revenda. No regime especial, que é o 3,2%, em que São Paulo passou para 3,69%, alimentação preparada e bebidas preparadas, tipo sucos naturais, aqui você poderia excluir o cafezinho em função daquela solução de consulta. E regime próprio, mercadoria de revendas e outras mercadorias. Se ela for Simples Nacional, segrega as mercadorias que tem ST. Então, era isso aí que a gente queria colocar para vocês de uma maneira o quê? De uma maneira que vocês consigam ver, vislumbrar onde é que vocês estão recolhendo imposto a maior. Então, aí a gente abre um espaço aí para ver se deu para a gente colocar para vocês exatamente, vocês enxergarem onde vocês podem estar recolhendo imposto a maior, que a gente consegue fazer essa recuperação, isso automaticamente. Nós temos um sistema pronto para fazer isso, através da importação do teu XML, que é a tua nota de venda, fazendo saneamento do teu cadastro de mercadoria para identificar quem é ST, quem é monofásico, o que é ingrediente, o que não é, o que é material de embalagem, e daí proporcionar o crédito que vai diminuir o débito daquele que é regime normal. Quem for regime simples não tem crédito, então isso é que a gente queria colocar para vocês de uma maneira bem rápida, porque não dá realmente para você entender tudo isso aí, mas é só para você ter noção e descobrir onde é que você pode estar possivelmente recolhendo imposto a maior. E o nosso objetivo é fazer com que esse imposto, que a gente chama de indébito, seja recuperado para vocês dentro daquilo que o Rodolfo falou, num processo de restituição ou num processo de recuperação. O que cabe colocar aqui em cima do Rodolfo falou é o seguinte, no simples, na realidade, você faz isso através do PG10. Se você for lucro presumido, aí você tem que fazer o PERD-COMP, que chama-se Pedido de Restituição e Declaração de Compensação.
O efeito é o mesmo, é restituir ao contribuinte, mas o procedimento para o simples é um. Para quem é lucro presumido ou lucro real, é o chamado perde-comp. Pedido de restituição e pedido de compensação. Você tem alguma coisa a mais a acrescentar, Rodolfo? Não estamos te ouvindo, não. Não, eu ligar aqui o microfone, que deixei ele desabilitado enquanto você falava. Simplificando, assim, resumindo, né, quais são as potencialidades que nós temos assim, em termos de crédito. Bebidas frias, que tem incidência monofásica de PIS/COFINS, que vende cigarro também, tem incidência monofásica de PIS/COFINS. No ICMS, observar quem tem regime especial, o crédito presumido dos ingredientes utilizados na preparação de alimentos, material de embalagem, o crédito presumido. E assim, bom, mas como é que vocês podem verificar? Primeira aproximação, basta nos enviar um PGDAS, para quem é do Simples, um programa gerador, aquele programinha gerador, que é uma folhinha de papel, que vai dar origem ao DAS, o documento de arrecadação, é programa gerador do documento de arrecadação, PGDAS. Então, pegou um exemplo de um PGDAS, a gente analisando, a gente já sabe ali se aquela empresa está pagando imposto devidamente ou não. Se for do lucro presumido, a memória de cálculo do PIS/COFINS, que ali está a memória de cálculo, vem dizendo quais são as receitas tributárias e as exclusões, basta uma planilhazinha da memória de cálculo e a memória de cálculo do ICMS. Qual é o regime que ela utiliza, se é regime normal, se é o regime simplificado, é o regime especial, e a memória de cálculo. Dali já é uma primeira aproximação para a gente identificar, olha, aqui a gente vislumbra um crédito para você recuperar. E a partir daí a gente operacionaliza. Essa é a primeira aproximação, assim, para ficar de uma forma bem objetiva e bem direta, né, de como é possível fazer a recuperação do crédito. E, mais uma vez, essa questão da recuperação de crédito, nós estamos aderindo à norma legal. Nós não dependemos de uma discussão, né, de uma ação judicial, de uma discussão judicial para isso. É apenas operacional. A gente analisa a adequação à legislação. Você tem compliance tributário, faz compliance tributário. Se você está aderindo à norma legal, está cumprindo na essência a norma legal ou não, se há ali um crédito ou se até você tem algumas questões. Por exemplo, nós identificamos aqui um problema no estado de São Paulo, né, analisando a legislação. Essa legislação que alterou foi pensada antes da pandemia, que ele diz que não está no regime especial o delivery. Num regime de pandemia, isso não faz sentido. Então, é assim, um trabalho que a ANR é muito proativa, né, de buscar as autoridades tributárias de São Paulo e dizer, olha, essa norma de vocês precisa ser revogada, porque isso foi pensado antes da pandemia e hoje a maior parte das vendas se dá pelo delivery. Vocês querem excluir o delivery do regime especial. Isso não faz sentido continuar desta forma, né? Mas se a empresa não atende dessa forma, ela é passível de autuação pelo fisco, né? Porque ele excluiu lá na norma legal o delivery, e hoje a maior parte é delivery, não tem como da receita. Então, essa aproximação inicial com vocês, agradecer muito a atenção de vocês aí, e estamos aqui à disposição para tirar dúvidas de vocês. Fiquem à vontade aí para questionamentos. O material vai estar disponível, né? Daniela já explicou que isso vai ser mandado no link para vocês. Isso. Já está. Rodolfo, deixa eu só falar, porque acho que muitas pessoas entraram depois que a gente começou e não pegaram esse começo, mas nós vamos disponibilizar tanto a gravação, porque tiveram algumas perguntas aqui, nós vamos disponibilizar a gravação desse webinar para todos os associados. Eles vão também ter acesso à apostila, que já está no chat, tem um link que dá para baixar, mas a gente vai enviar isso para todo mundo também. Tá? Então, quem quiser assistir novamente, inclusive num e-mail falando passo a passo, né? Que eu acho que é interessante, que às vezes o que eles perguntam, eu tenho interesse, o que eu tenho que fazer? Então, eu posso fazer essa pergunta para vocês, Rodolfo, Torreão, por exemplo, eu tenho um restaurante, eu tenho interesse, o que eu faço? Bom, primeira coisa, se você é do simples ou do presumido, você vai estar nos dois regimes, né? Eventualmente, uma rede vai estar no lucro real, né? No simples, me manda um ou duas folhinhas do PGDAS, que é o Programa Gerador do Documento de Arrecadação, o que deu origem ao DAS, né? Me manda uns 2 exemplos. A gente analisando já tem uma primeira aproximação.
É possível ou não é possível? A gente é bem objetivo nesse aspecto. Está analisando já sabe. Quem Mas, é do lucro Rodolfo, presumido? Pois não. Você mesmo, ao analisar, você estima qual é o percentual teu de bebida fria na tua venda. Se você é uma casa de chopp, provavelmente é quase que 100%, você só vende chopp. Então, a tua bebida vai ser excluída 100%. Se você olhando que está recolhendo o ICMS e PIS/COFINS, é porque ele está considerando como tributado. Então, isso é uma análise. Essa informação o proprietário sabe, ele sabe quantos barris de chopp ele compra, quantos engadados de cerveja ele compra, e isso tem que gerar receita. E essa receita ele tem que botar na cabeça que não é tributada. Então, ao analisar o PG10, ele vê, aquele nós mostramos 35% para comida e 65% para bebida, isso daí ele faz uma conta rápida e já vê, opa, peraí, a bebida é muito mais que isso. E ele vai ver que está concentrada toda a tributação lá em cima, como tributação normal, e a bebida não é tributação normal. Então, isso aí é uma maneira prática dele mesmo pegando. Agora, tem um detalhe, os contadores não mandam o PG10 para o empresário, manda só o DAS. Não sei por quê. O interessante é que ele receba o PG10, porque ele vai analisar por que ele está recolhendo aquele valor. Ele não vai entender da legislação, mas ele vai saber o divisor de água. Para mandar dois exemplares, né? E assim, porque a vida está envolvida em muitas coisas ao mesmo tempo, ainda mais nesse tempo de pandemia, está todo mundo rodando um monte de pratinho ao mesmo tempo. Falar, eu vou ter que ir lá olhar a apresentação para ver se identifica. Não tem problema, pega e manda para a gente analisa e diz, se for presumido, memória de cálculo, pega a memória de cálculo do PIS/COFINS, pega a memória de cálculo do ICMS, me manda 2 exemplares da memória de cálculo, né? Um mais antigo, outro mais recente, para a gente analisar e já ter uma ideia, né? E se ele puder dizer assim, ó, do meu mix de faturamento, tantos por cento é bebida fria, que a gente já tem uma ideia se é relevante ou não, né? Tá ótimo. Rodolfo, tem uma pergunta aqui, Sim. que veio do Eduardo, falando se no levantamento for levantado que a empresa tem créditos a receber, qual o custo para a recuperação? Torreão. Quanto que custa isso? Isso aí é o que a gente combina. O mercado, ele cobra de 20% a 30%. Então, acontece o seguinte, se for um valor expressivo, pode-se botar no patamar de 20%. Às vezes o valor é pequeno, isso dá um trabalho muito grande. A gente estica isso a 30%. Agora, se o cara for associado com a nossa parceria, o percentual dele cai a metade. Acho que então, se a gente cobrar 30% no mercado, ele vai pagar só 15%. É importante explicar que é sobre o resultado, né, Torreão? Que eu acho que isso que não ficou muito claro, que, na verdade, os associados eles não pagam para fazer esse levantamento. Não. Na verdade, isso é gratuito para todos os associados. E aí o montante a ser recuperado, que daí a ETC, a partir da nossa parceria, o que a ANR e a ETC a gente acordou essa porcentagem reduzida, na verdade, que vocês têm de participação sobre o valor recuperado. E ele só vai efetuar esse pagamento com o percentual reduzido quando ele tiver a compensação ou restituição. É só depois que ele receber o dinheiro da Receita Federal ou ele compensar, é que ele vai com esse percentual reduzido em face do contrato, nossa parceria com a ANR. Exato. Teve uma pergunta também sobre a apostila. Eu vou aproveitar, então, a gente colocou o link no chat para as pessoas fazerem o download dessa apostila, mas a gente também vai enviar por e-mail para todo mundo, tá? Então, vocês vão receber, se vocês quiserem acessar pelo link, mas vocês também vão receber no e-mail de vocês. Dani, só um reparo. Tem a apostila no papel, que é um PDF, e tem o slide. Você vai colocar os dois, não é isso? Colocar os dois. Porque essa demonstração que nós fizemos é o resumo do que está na apostila. Então, a apostila, se a pessoa quiser ter um entendimento mais avançado, ela lê a apostila. Se ela quiser se contentar só com esse resumo que a gente fez, fica com o resumo. Então, ela vai ter acesso à apostila em PDF e os slides que estão no PowerPoint. Perfeito, Torreão. Obrigada. Então, a gente vai enviar para todo mundo, tá? Ambos esses materiais e a gravação também do webinar. Então, para quem quiser assistir novamente, ou com mais tempo, ou pedir para o contador assistir, talvez, acho que é interessante. Tá? Então, eu não sei se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, quiser enviar pelo chat, fiquem à vontade, a gente ainda tem alguns minutinhos para terminar o webinar.
Tá? Eu queria fazer um comentáriozinho também adicional. Mas, senão, eu gostaria de agradecer imensamente a vocês. O Carlos, acho que começou a falar. Oi, Carlos Alberto. Só um comentário adicional, Danilo, com relação ao diferencial que nós temos em relação ao mercado. Sem qualquer demérito às empresas do mercado, existem empresas muito boas, mais ou menos, não sabe, toda qualidade, mas muito boas empresas existem realmente no mercado, pessoas que estão se dedicando exclusivamente a isso. Tá? Nós temos um diferencial que nos parece bastante importante. Nós não conhecemos outra empresa que faça esse saneamento de cadastro. Tá? Isso é um diferencial muito grande nosso. Porque você vai ter o teu cadastro, todas as tuas mercadorias vão estar devidamente saneadas. Ali você vai saber o que está sujeito, o que não está sujeito. Em geral, as empresas, ou pelo menos nós não conhecemos nenhuma que também faça isso, não fazem esse saneamento de cadastro. Só para registrar esse fato que é importante para a gente. Mas o importante é só dizer, aquela classificação que eu falei, se é mercadoria, bebida fria, bebida quente, se é bebida preparada, isso significa sanear. Eu vou identificar se é um suco feito no local, se é um suco envasado, porque nisso daí está a tributação diferente. E se você não fizer essa separação no saneamento, você não tem como saber qual o regime tributário de cada um. Então, isso é que significa sanear o cadastro de mercadoria. E saneando o cadastro de mercadoria, daí para frente ele não vai ter mais problema, porque ele está com o cadastro saneado. E as outras empresas fazem o seguinte, ela apura os últimos 5 anos, mas não saneia o cadastro. Daí para frente ele continua a pagar mais e o processo vai se repetindo para fazer novo pedido de recuperação. Então, isso fica ad eterno. No nosso caso, uma vez saneado o cadastro, cessou o problema. É uma relação de causa e efeito. Eu fui na causa, consertei o cadastro, daí para frente a apuração vai ser correta. Então, não vai ter mais problema de tributação incorreta. Tá certo? Perfeito, obrigada pelo esclarecimento. Realmente isso é bem importante a gente entender, né, que na verdade é recuperar o passivo, mas também não criar novos passivos, né? Isso, daí em diante está tributando da forma correta, não está pagando valores indevidos e nada disso. Então tá, eu gostaria de agradecer em nome da ANR, aí ao pessoal da ETC pela apresentação, pela disponibilidade de estar aqui hoje falando conosco. E também por ter produzido o material, a apostila e a apresentação que a gente vai encaminhar para todo mundo. Enfim, agradeço também a todos os participantes aí e espero que a gente consiga recuperar bastante aí caixa para os nossos associados, que a situação ela realmente está difícil, né? Então, é um momento em que tudo que entre, na verdade, é muito bem-vindo e ajuda a todos os estabelecimentos. Tá bom? Então, obrigada a todos. Você poderia colocar só alguma coisinha em relação a esse pleito de revogar o aumento da alíquota do regime especial em São Paulo? Isso, na verdade, a ANR já está, enfim, já está no nosso radar, a gente já está atuando. Obviamente, a atuação política ela é algo um pouco mais demorada, mas a gente, inclusive, amanhã, aproveitando que a gente está aqui, a gente vai ter uma reunião de associados, tá? E, inclusive, a gente vai apresentar para todos os associados essas frentes que a ANR tem atuado, principalmente essas questões políticas que a gente tem tratado, e esse vai ser um dos assuntos também que vai ser tratado, tá bom? Tá bom. Então, obrigada a todos, uma boa tarde e qualquer coisa a gente está à disposição aí para os associados, para a ETC, no que for necessário para a gente poder fortalecer o setor como um todo, tá bom? Obrigada. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos. Tem um negócio do café, hein? Alguém fez uma pergunta aí.